Vini Júnior dá ultimato no Real Madrid e outro time europeu se interessa. Lyon vai tentar manter Endrick e Vitória tem interesse em Tchê e em outro atacante. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Quer ter a chance de quase todo dia concorrer a um sorteio de R$100 mil e toda sexta-feira a um sorteio de 1 milhão? Então, se liga agora nesse recado do Pix do Milhão. O Pix do Milhão, ele é um clube de benefícios. Lá você consegue trocar os seus pontos por descontos nas principais lojas do Brasil, cashbacks, experiências e além de você fazer parte desse clube de benefícios, todo dia você participa desses sorteios que eu mencionei. Então tem sorteio de R$100 mil, raspou ganhou de 20 mil e a cereja do bolo é a premiação de toda sexta-feira, porque toda sexta-feira sai um novo milionário com a premiação de R$1 milhão. Se você quiser conhecer o Pix do Milhão, conhecer o clube de benefícios, os sorteios, você pode clicar no primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição ou simplesmente escanear esse QR Code. Remo atrás de goleiro do Inter. Nós vamos iniciar a edição dessa terça do Mercado da Bola pelo futebol do Norte, onde o Remo, que tem se reforçado bastante para disputar a Série A em 2026, pode, em breve, tirar um goleiro que está como terceira opção do Internacional, e é um bom goleiro por sinal. Estou falando do goleiro Ivan, que ficou conhecido no Brasil por suas passagens por Ponte Preta, Corinthians, Vasco, teve uma passagem também pelo Zenit da Rússia. Hoje ele está no Inter como terceira opção mesmo, não joga. Tem apenas uma partida nessa temporada, não foi aproveitado em 2025 e agora o Remo tem interesse nele. De acordo com o portal do GE, o Remo está negociando a contratação do Ivan e o negócio tem grandes chances de ter um desfecho positivo. Como o goleiro de 28 anos tem contrato com o Internacional só até o final desse ano, existe até a possibilidade de ele rescindir com o Inter para que possa acertar com o Remo de maneira definitiva. Eu avalio a possível chegada do Ivan para o Remo como uma boa contratação. A gente sabe que goleiro em geral precisa estar jogando, precisa estar com ritmo e acho que o Remo pode proporcionar isso para o Ivan. Vitória busca nomes conhecidos. Saímos do Norte para o Nordeste, onde o Vitória, que conseguiu a sua permanência para a Série A, tenta agora contratar dois jogadores que são bastante conhecidos, e um, por sinal, já jogou no Vitória no passado. O Vitória, nesse momento, tem interesse nas contratações do meio-campista Tchê, que está no Vasco, e na contratação do atacante Marinho, que nesse momento está livre no mercado após fim de contrato com o Fortaleza. Segundo informação do jornalista Lucas Pedrosa, o Vitória tem interesse na contratação do Tchê. E o atual time do Tchê, que é o Vasco, não vai se opor a uma negociação pelo meio-campista de 33 anos, que no momento não tem sido titular com o Fernando Diniz. Falando agora da situação do Marinho, segundo informação do portal do GE, o Vitória já tem um acerto com o Marinho para que o Marinho volte ao Leão com contrato até o final do ano. E aí, caso ele bata algumas metas que estarão no seu contrato, o Vitória vai ter a opção de renovar com ele até o final de 2027. Então o Vitória vai procurando por jogadores conhecidos e experientes. Tchê tem 33 anos, Marinho tem 35. O Tchê hoje tem sido um jogador de composição de elenco no Vasco, acho que no Vitória poderia somar bastante. Agora, no caso do Marinho, mesmo que o Marinho já tenha uma história bacana dentro do Vitória, seja um jogador que tenha prestígio com a torcida, o que muitos precisam entender é que o Marinho de 2026 não é o Marinho de 2016, quando também jogou muita bola no Vitória. O Marinho que chegaria no Vitória agora para 2026 é um Marinho que oscilou muito em 2025 no Fortaleza e que sofreu com algumas lesões. Contratar o Marinho hoje eu enxergo até como um risco. Bahia negocia com um novo atacante. Falamos do Vitória, nada mais justo do que falarmos agora do Bahia. O Bahia está no mercado e está de olho em uma contratação bem interessante para fortalecer o seu elenco. De acordo com a publicação do portal do GE, o Bahia negocia a contratação do atacante Júnior Santos, que joga no Atlético Mineiro. Ele foi contratado pelo Galo na temporada de 2025, após ser campeão brasileiro e da Libertadores com o Botafogo. Mas a grande verdade é que no Atlético até o momento não vingou. Foram 27 jogos, apenas 2 gols marcados e uma assistência. Sem contar que o Júnior tem um salário altíssimo, de mais de R$1 milhão por mês. Até por isso o Atlético está disposto sim a ouvir propostas por ele.
A ideia do Bahia é de contratar o Júnior Santos por empréstimo de 1 ano. Ele tem 31 anos e tem contrato com o Atlético Mineiro ainda até 2028. Para compor elenco, caso aceite eventualmente reduzir o seu salário, pode ser um nome interessante. O Júnior é um cara de bastante velocidade, bastante força física. Só não vejo ele conseguindo repetir eventualmente no Atlético ou no Bahia o mesmo futebol do Botafogo. No Botafogo, creio que ele viveu mesmo a sua melhor fase. Biel de saída do Galo. Não é só o Júnior Santos que pode deixar o Atlético Mineiro. No caso do Júnior, ele está negociando com o Bahia e esteve também nos últimos dias na mira do Corinthians. Agora tem um outro atacante também que está de malas prontas para ir embora. O atacante Biel. O Biel chegou ao Atlético Mineiro em 2025, emprestado pelo Sporting de Portugal, mas não vingou. 24 jogos para o Biel, só 1 gol marcado e 2 assistências. Sem contar que ele ficou muito marcado negativamente pelos gols que ele perdeu na final da Sul-Americana contra o Lanús. Aquilo queimou demais o Biel. Alguns até chegaram a cogitar que o Atlético queria comprar o Biel em definitivo, mas isso não vai acontecer. Ele tem contrato com o Galo nesse empréstimo com o Sporting até a metade do ano, mas já está de saída do Atlético. E não porque o Atlético está se livrando dele, e sim porque apareceu um outro time para contratá-lo. O portal do GE trouxe a informação de que o Sporting achou um time na Arábia Saudita disposto a contratar o Biel. Esse time também vai contratá-lo por empréstimo, e assim ele vai se despedir do Atlético, que eu acho que é o melhor caminho para todo mundo. Chegou até com expectativa, por ser um jogador que tinha histórico de ser um atacante de velocidade, de ir para o mano a mano, mas não deu certo, não deu liga. E assim vocês podem perceber que o Atlético vai renovando o seu ataque, porque tem a possibilidade de saída do Biel, possibilidade de saída do Júnior Santos, possibilidade de saída do Rony, que eu vou falar a respeito agora na próxima notícia. E aí você vê o Atlético contratando, por exemplo, o Alan Minda. Mostra que realmente o São Paulo quer novas opções do meio para frente. Santos volta a negociar com o Rony. Quem acompanhou a edição de ontem do Boletim Weiner viu que eu tinha trazido aqui que o Corinthians tinha interesse na contratação do atacante Rony. Esse, na verdade, foi um dos principais assuntos do mercado da bola ao longo do final de semana. Só que um time de São Paulo que sempre quis contratar o Rony nessas últimas semanas era o Santos. Só que o Santos vinha enfrentando muitos problemas para contratar o Rony. Muita resistência, especialmente por parte do Atlético Mineiro, que não é que não queria liberar o Rony, mas tinha dúvidas em relação a fazer um negócio com o time do Santos. Agora, o cenário mudou um pouquinho de configuração. O Alexandre Matos, que é o diretor de futebol do Santos, ele viajou para Belém para poder conversar com o empresário do Rony e tentar agilizar esse acordo. O Atlético, por sua vez, vai sim aceitar fazer negócio com o Santos, desde que o Santos dê garantias de que realmente vai cumprir com os combinados e fazer o pagamento do Rony. Então o Santos agora vai se aproximando mais do atacante de 30 anos, que pelo menos por enquanto ainda tem contrato com o Atlético Mineiro até 2027. 3 jogos para ele na temporada, 1 gol e 1 assistência. Lembrando que o Rony é mais um jogador do elenco do Atlético com salário superior a R$1 milhão por mês. Pode ser uma boa oportunidade de economia, de reduzir um pouco a folha salarial pelos lados do Atlético, e o Santos vai inflacionar ainda mais a sua. Vou trazer uma visão para vocês em relação ao Rony, pegando como base o que eu tinha falado no vídeo de ontem, quando eu falei sobre a possibilidade do Rony ir para o Corinthians. O Rony no Corinthians, na minha opinião, seria uma boa contratação, desde que aceitasse reduzir o salário. Não dá para o Rony chegar no Corinthians hoje, por exemplo, e ter salário de estrela. Não funciona. É um jogador que chegaria no Corinthians, na minha opinião, para composição de elenco. E o Rony, para compor elenco, eu acho que seria um cara útil. É um jogador de bastante vigor físico, bem comprometido taticamente, bem competitivo e que por onde passa costuma levantar títulos. Foi importantíssimo em fases no Atlético Paranaense, no próprio Palmeiras, onde ele ganhou a maioria dos seus títulos. Então, para a realidade do Corinthians, caso reduzisse salário para compor elenco, eu acharia uma boa opção. Agora, o Rony no Santos, tendo em vista que ele chegaria para jogar muito mais, porque ele chegaria para a vaga do Guilherme, eu não acho que seria uma boa. O Rony não é um jogador técnico, é nessa tecla que eu costumo bater. E o Guilherme, mesmo com todos os defeitos dele de tomada de decisão, era um jogador no Santos que tinha essa força de ir pro mano a mano contra o lateral adversário, de realmente criar uma oportunidade nesse sentido, abrindo a defesa adversária. O Rony não é esse cara. O Rony é um jogador que joga pelo meio e ataca o espaço. Hoje, para jogar centralizado, o Santos já tem, por exemplo, o Gabigol. Então,
não seria uma contratação que me agradaria, não faria sentido ao meu ver. Para o propósito do Santos hoje, que é ter uma reposição pro Guilherme para jogar no lado do campo, você tem que ir atrás de um cara que tenha o X1 forte, para manter a mesma característica. O Rony não é o cara do X1. John de saída do Bragantino. Encerrando a nossa passagem pelo futebol brasileiro, vamos falar do meia John. John foi muito bem no Red Bull Bragantino em 2025 e começou 2026 da mesma forma. Tanto que em apenas 2 jogos pelo Massa Bruta, ele já tinha 3 bolas na rede. O John está extremamente valorizado no mercado desde 2025, tanto que Cruzeiro chegou a cogitar sua contratação. Mas agora, o John, ao que tudo indica, será mais um brasileiro jogando na Rússia, jogando no Zenit. A informação é do jornalista Fabrício Romano. O John está de saída do Bragantino para jogar no Zenit numa negociação de 20 milhões de euros. E aí por que eu digo que ele vai ser mais um brasileiro no Zenit? Porque o Zenit adora contratar brasileiros. Estão por lá hoje o zagueiro Nino, o lateral esquerdo Douglas Santos, que até tem ido para a seleção, o volante, o Wendel, tem o atacante Luiz Henrique, até pouco tempo o Gerson estava por lá também. Para o John vai ser uma boa oportunidade agora de se fortalecer financeiramente falando. Ele vai perder, obviamente, em visibilidade, mas financeiramente todo mundo sabe que o futebol russo paga muito bem. E como ele é jovem, tem só 23 anos ainda, tranquilamente consegue cumprir ali 3, 4 anos de contrato na Rússia e depois vai ter mercado ainda se quiser voltar para o Brasil. Lyon quer mais tempo com o Endrick. Chegamos agora para falar do futebol europeu e vamos começar pela França. Vocês com certeza estão acompanhando o começo arrasador do atacante brasileiro Endrick com a camisa do Lyon. Em apenas 3 jogos, o Endrick já tem 4 gols e 1 assistência. Já fez seu primeiro hat-trick no futebol francês e nos 3 jogos que disputou, foi eleito o melhor em campo nas 3 oportunidades. Tá sobrando na parte técnica, na parte física, e convenhamos que todo mundo sabia que, pela qualidade que o Endrick tem, se ele tivesse sequência de jogo, o natural seria ele arrebentar. É o que está acontecendo no Lyon. E claro que hoje, tendo em vista tudo que o Endrick já tem feito, o Lyon está impressionado. Especialmente o técnico Paulo Fonseca, que de acordo com a informação da ESPN, está implorando praticamente para a diretoria do Lyon para que façam de tudo para manter o Endrick por mais tempo de empréstimo. Hoje o Endrick está emprestado ao Lyon até o final da temporada apenas, então é um empréstimo curtinho de só 6 meses, para que ele pudesse voltar a ter ritmo de jogo e tentar realizar o seu objetivo pessoal de ir para a próxima Copa do Mundo com a seleção brasileira. Ao final do empréstimo, ele vai voltar normalmente para o Real Madrid num primeiro momento. Tanto que o contrato do Endrick nem prevê opção de compra ou obrigação de compra. Ele ainda está nos planos do Real Madrid para o futuro. Mas aí agora o Paulo Fonseca fez esse pedido para a diretoria, para que eles pelo menos tentem manter o Endrick por mais tempo, porque ele está apaixonado por tudo que o Endrick tem feito. Acho quase impossível o Endrick permanecer no Lyon. Sabem por quê? Porque eu vejo de duas uma. Ou ele vai arrebentar nesse empréstimo e ele vai voltar para o Real Madrid com outro status, com o Real Madrid agora querendo aproveitá-lo mais, vendo o jogador que ele é, ou vai aparecer um outro time muito importante também e vai contratá-lo. E aí não vai ter como o Lyon competir financeiramente falando. Podem ter certeza que ao final desse empréstimo, vendo o que o Endrick vai produzir, vai surgir time grande da Premier League de olho nele, talvez até um outro time da Espanha de olho nele, mas eu ainda confio mais na primeira opção, que o Real Madrid vai ver o que ele pode produzir e vai querer aproveitá-lo. O Real Madrid já fez isso com outros jogadores, que saíram do clube num primeiro momento e quando voltaram sendo mais aproveitados. Já vimos casos assim com o Casemiro, até com o Brahim Dias, que hoje está integrando o elenco principal. Bayern busca renovação com Kane. No futebol alemão, segue o assunto sobre a renovação ou não renovação de contrato do atacante inglês Harry Kane com o Bayern de Munique. Desde que ele foi contratado vindo do Tottenham, ele tem números avassaladores. Venceu seu primeiro título na carreira com o Bayern de Munique e agora as partes discutem uma renovação de contrato. Segundo informação do portal Gol, o Bayern quer renovar com o Harry Kane até 2029. Hoje ele já tem contrato até 2027. Olhem só o que um dos dirigentes do Bayern de Munique, o Max Eberl, falou sobre a possibilidade de renovação de contrato do artilheiro máximo do time. Nós estamos conversando com o Harry. Todos sabemos que em algum momento a decisão precisa ser tomada. É praticamente uma obrigação do Bayern de Munique, na minha opinião, renovar o contrato do Kane pelo tempo que ele quiser.
O Kane tem 30 jogos nessa temporada e absurdos 34 gols marcados. Se o Bayern quer de novo levar a Bundesliga e sonha em vencer essa temporada da Liga dos Campeões, ter Harry Kane motivado e bem é algo que pode fazer a diferença. E pensar que nós vimos por tanto tempo esse jogador na Inglaterra sem ganhar nada, sem estar em um time realmente de elite. Bastou colocar o Kane em um time mais estruturado como é o Bayern de Munique para ver realmente o estrago que ele é capaz de fazer. Filho de Marcelo assina com o profissional. Indo para Espanha, ontem foi um dia muito especial para Enzo Alves, filho do ex-lateral esquerdo do Real Madrid e da seleção brasileira, Marcelo. O Enzo assinou seu primeiro contrato profissional com o Real Madrid. O Enzo, desde muito cedo, é tratado como uma joia na base do Real Madrid, tem números avassaladores em gols. Vendo os vídeos dele, ele se destaca pela parte física, já é capitão da seleção sub-17 da Espanha e aí agora ele dá um passo importante na carreira ao assinar o seu primeiro contrato profissional da vida com o Real Madrid. Esse contrato não significa que o Enzo já vai automaticamente jogar com o Mbappé, Vini e companhia, mas significa que ele já tem uma formalidade com o Real Madrid. O contrato profissional dele tem validade até 2027. E antes que digam que o Enzo só está na base do Real Madrid por conta do pai, trago aqui uma visão para vocês. O Enzo Alves, ele pode até num primeiro momento ter entrado na base do Real Madrid por influência do pai. Só que depois de um tempo, ainda mais em um nível de competitividade como a base do Real Madrid, não tem como o cara permanecer se ele não for realmente bom. E digo mais, não vai ter como ele subir para o profissional do Real Madrid em determinado momento se ele também não for bom. Podem ter certeza que se ele não for bom, o Real não vai subir ele e ele vai começar a rodar por outras equipes. Vini Júnior dá ultimato no Real Madrid. Vamos falar novamente sobre a situação contratual do Vinícius Júnior porque temos atualização a respeito disso. Quem tem acompanhado as últimas edições do Boletim Weiner ou do Mercado da Bola já há meses, sabe que as conversas do Vini com o Real Madrid para renovar o seu contrato estão paralisadas. O Real Madrid ofereceu uma coisa para ele e o Vini não concordou. Ele queria que o Real Madrid oferecesse para ele uma renovação que fosse condizente com a importância dele hoje para o time. Ele queria mais ou menos o mesmo contrato que hoje tem o Mbappé. O Vini quer ganhar 30 milhões de euros por temporada, o mesmo que o Mbappé ganha. E o Real Madrid não está disposto a ter 2 jogadores no elenco ganhando 30 milhões de euros por temporada. Então isso tem emperrado as negociações, porque o Vini quer um valor e o Real está deixando claro que não vai chegar nesse valor. Agora vem uma atualização dessa novela trazida pelo portal El Nacional. De acordo com o El Nacional, o Vini Júnior deu um ultimato no Real Madrid. Ele disse para a diretoria que caso ele não tenha uma definição do novo contrato dele até o mês de abril, ele vai deixar o clube. Lembrando que hoje ele já tem contrato só até a metade de 2027. Não é um contrato tão longo, tendo em vista que nós já estamos em janeiro de 2026, que o Vini é um cara valorizado no mercado e de apenas 25 anos. E em meio a essa novela do Vini, para ver se renova ou não renova com o Real Madrid, tem um time da Europa de olho nele, o Paris Saint-Germain, que através da figura do seu homem forte do futebol, Nasser Al-Khelaifi, tem muito interesse nele. O PSG, podem perceber que desde a chegada do Luiz Henrique, tem se caracterizado por contratar jogadores que em geral não são grandes estrelas, mas são caras que jogam pro time. O Vini entraria totalmente como uma exceção a isso. O Vini já é um jogador extremamente estrelado e que não é conhecido pela força coletiva. O Vini é conhecido exatamente pela sua qualidade individual. Prova disso é que sempre que a gente fala do Vini, a gente vai falar da força dele no mano a mano, de como é um cara que vai para cima dos adversários, da sua velocidade. Não é um cara que a gente vai exaltar, por exemplo, como um Kvaratskhelia, que a gente fala, não, que o Kvaratskhelia volta a marcar, ajuda o lateral. O Vini não é esse cara. Queria agora saber de você nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa terça. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!